Leitura do livro de Lucas, capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza deu tudo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, mas não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também coisas espantosas, e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possui a vossa alma. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei, o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, e os cuidados da vida e venham sobre vós de improviso daquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitem na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Lucas 22. Estava, pois, perto a festa
dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais, os sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Então, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se lhe alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazer os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a sua Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge, sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entrais em tentação. E apartando-se deles acerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E dizia-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, como com um beijo traís o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, ausentou-se Pedro entre eles. Como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vo-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. À direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. E levantando-se, e de toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa nenhuma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-os a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o. E escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade com um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes:
haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo? E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa da sua sedição feita na cidade de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinham do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão, e de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ele, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores com eles, para ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum lhe mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido com o conselho nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo retirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavando numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiam também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo.
E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, e admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como fez que iam para longe. E eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo? Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse: Tendes aqui alguma coisa que comer?
Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o seu arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E levou-os afora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.